Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 7, Ensinando os discípulos, parte 1. Verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Olá, amigos. Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que o abraço carinhoso de Jesus envolva cada aspecto da sua vida de um modo muito especial no dia de hoje. Nesta terça-feira, o título da nossa lição é O Monte e a Multidão. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 1, Jesus predisse que alguns dos que estavam com ele não passariam pela morte, antes de verem a chegada do reino de Deus com poder. Isso se cumpriu apenas alguns dias depois. Cerca de uma semana depois de Jesus claramente dizer aos discípulos que iria sofrer, ser morto e ressuscitar de volta à vida, ele levou Pedro, Tiago e João ao monte para orar. Lá, ele foi transfigurado diante deles na glória do reino celestial. Enquanto orava, sua aparência pessoal foi transformada em uma forma glorificada e as suas vestes tornaram-se brancas e deslumbrantes. Moisés e Elias apareceram e falaram com Jesus sobre a sua morte, que deveria ocorrer em breve. A palavra transfiguração, no dicionário de língua portuguesa, tem o significado de mudança radical na aparência. Isso quer dizer que os discípulos presenciaram ali no Monte Hermon uma revelação da verdadeira imagem do Senhor, pois o viram glorificado como se estivesse no trono ao lado de Deus o Pai. Moisés e Elias desceram do céu para conversar com Jesus. O evangelista Lucas observou que eles falavam sobre a partida, em grego, êxodo. Esta partida, Jesus em breve estava prestes a realizar. Essa cena está ligada à morte de Jesus. Esta visão tinha por objetivo dar esperança aos discípulos quando Cristo fosse crucificado, fortalecer a sua fé e ajudá-los a não caírem nesse momento tão difícil da sua jornada espiritual. Moisés e Elias vieram ter com Jesus a fim de fortalecê-lo para enfrentar os dias difíceis que teria pela frente. Dias de prisão, de julgamento e de morte. Moisés e Elias vieram ter com Jesus representando o futuro reino de Deus a ser implantado pela morte de Cristo. Elias representava os que serão transladados sem experimentarem a morte, e Moisés representava aqueles que após a morte serão ressuscitados por Deus para a vida eterna. Seria maravilhoso permanecer para sempre no alto do monte. Aliás, os discípulos chegaram a sugerir que se construísse ali cabanas para permanecerem naquele estado de glória. Mas não é possível passar a vida toda no alto do monte. É preciso descer. Ao descer o monte, na manhã seguinte, os 3 discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias. É provável que essa ideia estivesse ligada à expectativa de que Elias reapareceria antes do Messias. Jesus respondeu que Elias já tinha vindo, fazendo referência a João Batista. Assim como haviam matado João, Jesus também seria morto, mas ressuscitaria ao 3º dia. Depois daquela noite de glória, o cenário no sopé da montanha era completamente diverso. Estava num verdadeiro caos. Os 9 discípulos que haviam ficado lá embaixo
não conseguiram curar um menino possuído por um demônio. Quando Jesus desce, todos correm para vê-lo. A história descreve o poder do demônio sobre a criança. Jesus pareceu demorar-se perguntando sobre os detalhes da situação. Isso foi demais para o pai. Ele estava em agonia e ele deixou escapar uma queixa. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Jesus percebeu a expressão de dúvida do pai. Ele disse em outras palavras: o que você quer dizer com "se o Senhor pode"? De repente, como um relâmpago, o pai viu que não era apenas o filho que tinha um problema. Ele próprio tinha um problema de incredulidade que poderia impedir a cura do seu filho. O pai, então, desesperado, se lança à misericórdia de Jesus com a frase memorável: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, Jesus curou o menino e censurou os discípulos por sua fé tão instável, tão pequena, tão insignificante. Você já passou por momentos difíceis em que teve que gritar: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé? Em que situações isso ocorreu? O que você aprendeu com essas circunstâncias? A nossa vida aqui é marcada por lutas, por dificuldades, por conflitos com as forças do mal. E diante das nossas batalhas, precisamos nos apegar incondicionalmente a Jesus Cristo. Com fé sólida, resoluta, segurarmos nas suas mãos e dizemos: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E com certeza, assim como Jesus ajudou aquele pai libertando seu filho, estenderá sua graça também para aqueles que clamarem pela sua ajuda. Que a paz de Jesus se faça presente na sua vida no dia de hoje e que lhe dê muitas vitórias. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.